Sejam bem-vindos e bem-vindas à unidade 7 da disciplina de Psicologia Escolar. Hoje falaremos sobre a psicologia da educação e sua história e também um pouco sobre a gestão de conflitos na escola. Sobre a psicologia educacional, é importante compreendermos a diferença entre psicologia educacional e psicologia escolar. A psicologia educacional diz respeito ao campo de pesquisa e investigação sobre o âmbito psicológico na educação, o âmbito psicológico de estudantes, dos atores escolares e aspectos psicológicos da educação. Enquanto a psicologia escolar ela tem um aspecto mais pragmático, diz respeito à atuação do psicólogo diretamente na educação, ou seja, nas escolas e em instituições educativas de modo geral. É importante compreendermos também que a psicologia da educação ela se desenvolve primeiramente como uma disciplina, como âmbito de investigação nas escolas normais, que eram escolas de formação de professores, e em cursos da área de humanas. Entretanto, quando a psicologia se legitima como profissão no Brasil, que se deu em 62, a psicologia então adentra como um dos primeiros campos de atuação, ela adentra na escola. E como que era essa atuação? Essa atuação era completamente focada no diagnóstico de crianças dentro da escola e principalmente a partir de testes, o que garantia naquele momento uma divisão dos alunos, como alunos menos capazes, mais capazes, a divisão dos alunos em classes, em escolas especiais ou em escolas normais. Então ela tinha um aspecto muito de classificação desses sujeitos. Claro que isso aconteceu por um tempo, muito influenciado pelos testes de aptidão, pelos testes de inteligência, Nós temos aí escalas, como escalas desenvolvidas por Binet, que é o pai aí da testagem psicológica, que buscava a aplicação dos testes em escolas. Então a gente tinha muito dessa racionalidade de uma seleção dentro da escola, o que legitimou por muito tempo uma exclusão social de alunos, Porque ao tratar, ao usar do discurso da psicologia para tratar diferenças que eram muitas vezes vindas de contextos culturais e também provenientes de sistemas de ensino também deficientes, a psicologia era usada então como um recurso naquele momento pelas classes dominantes para separar entre aquelas escolas melhores e escolas que não eram melhores. Então a psicologia era utilizada como instrumento de dominação e de controle. E claro que isso foi muito problematizado a partir dos anos 70, mas principalmente anos 80 no campo da psicologia, onde se sabe que essas teorias já não eram suficientes para falar sobre a escolarização, era preciso que a psicologia se reinventasse, Surge também como reação, um movimento na verdade mais que um movimento, é uma teoria, que é a teoria da carência cultural, que é uma teoria reacionária dos Estados Unidos que supostamente explica diferenças individuais pela suposta carência de estimulação ambiental ou estimulação dentro de casa dos alunos, Reforça a tese de que crianças pobres teriam baixo rendimento devido à precariedade dos seus meios. É claro que o acesso à escolaridade, o acesso aos bens culturais é muito importante, mas uma teoria dessa, ela percebe que ela muito mais justifica as desigualdades do que realmente explica. Até porque ela deixa de lado fatores intraescolares. Como é que está esse currículo, como é que está a formação do professor, como é que está essa escola, tudo isso fica de lado. E claro que então a psicologia escolar ela vai adquirindo um olhar cada vez mais crítico frente a essas questões. Nós temos um marco, como eu já falei em outras aulas aqui, que é a publicação do livro A Produção do Fracasso Escolar, Histórias de Submissão e Rebeldia, por Maria Helena Souza Pato. Ela publicou esse livro no início dos anos 90 e é um livro que marca toda a produção da psicologia escolar crítica brasileira. Como é que é essa psicologia escolar crítica? Ela se contrapõe às atuações tradicionais, As atuações tradicionais, ela está muito focada no diagnóstico, nos testes, numa lógica adaptativa, de adaptar o aluno, mas não pensar como que está sendo esse ensino, segregar até, segregar alunos para educação especial ou educação normal, já que não havia nenhuma lei da inclusão até aquele momento, e é uma lógica até medicalizante, porque reconhece e pensa a dificuldade escolar como um problema puramente individual e até orgânico muitas vezes, esquecendo que há outros tantos fatores contextuais que levam à dificuldade de aprendizagem, porque a dificuldade de aprendizagem ela é multicausal. E a psicologia escolar crítica ela vem com um outro olhar, ela vem com um olhar
também para a instituição escolar, olhando os fatores intraescolares, e sabe que a história do fracasso escolar, né, como se concebeu um fracasso escolar no Brasil, é uma história de bastante exclusão, né, e muito enviesada, de um olhar muito enviesado sobre o aluno pobre. Então, a psicologia escolar crítica, ela busca superar esses olhares individualizantes, que são bastante segregadores, são bastante pobres até na sua análise. É importante considerar também que a psicologia, né, como um todo, ela traz várias teorias do desenvolvimento, né, que também dão um embasamento muito forte. Gostaria de ressaltar aqui a teoria de Vygotsky. A teoria de Vygotsky é importantíssima para compreender que o aprendizado, ele não é um processo puramente orgânico, né? O desenvolvimento mesmo não é puramente orgânico, né? Então é preciso condições que impulsionem o desenvolvimento. Então, o aprendizado ele é essencial para que haja um bom desenvolvimento, né? Então, não é possível com que a criança desenvolva o raciocínio matemático, lógico ou escrita se ela não tiver uma boa mediação. Então, essa teoria ela parte da ideia de que é preciso que haja mediação, ou seja, professores, colegas, interação, e mais que isso, ela parte da ideia também de que o aprendizado, o ensino, a educação é uma tarefa de humanização, ao permitir com que a criança, então, nessa instituição, tenha acesso ao conhecimento historicamente acumulado, o que é essencial para a sua humanização, né? E a humanização, claro, que compreende também outros aspectos, como um desenvolvimento da afetividade, o desenvolvimento motor, ou seja, se apropriar da cultura em toda a sua riqueza. E é nesse sentido, o desenvolvimento para Vygotsky, ele parte de uma boa mediação, né? Que é preciso, então, que o professor se atente, e não só o professor, todo um sistema de ensino se atente a como que esse ensino está permitindo o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente e até desse adulto. É importante entender, então, que há um compromisso ético-político, e esse compromisso ético-político do psicólogo escolar, ele precisa ser um norteador das nossas ações. Marisa Meira, que é uma das pesquisadoras da USP, ela traz uma concepção muito importante, né, de que se deve combater o processo de culpabilização do aluno, de exclusão do aluno. Processo esse que aconteceu durante toda a história da psicologia, que infelizmente é muito marcada por essa ideia de excluir, de diagnosticar, de separar em classes, de separar por testes de inteligência, de prontidão, sem uma visão crítica disso. A perspectiva tradicional era muito focada nesse diagnóstico, no encaminhamento, ou seja, no trabalho puramente individual. E aí, então, ela busca, né, olhar para esses traços dessa perspectiva tradicional, como o uso de anamnese, como única forma de tratar as queixas escolares, das técnicas psicométricas, como única forma de tratar as queixas, essa abordagem medicalizante, que é muito individualizante, o fato de que se deixava toda a história do aluno e todas as práticas intraescolares de lado. E ela pensa, então, que uma possível solução, né, entre aspas, seja pensar mesmo no papel do psicólogo, no seu compromisso ético e político, né, de não individualizar essa queixa, mas olhar se a escola, né, está produzindo condições concretas para o aprendizado efetivo, para o desenvolvimento efetivo dessa criança, desse adolescente. É importante que se pense a escola como produtora da humanidade de alunos e professores, né? Ela tem um papel de humanização, né? Ela tem um papel crucial dentro da sociedade para os sujeitos. E aí é importante que o psicólogo oriente a sua atuação por esse fio, né? Por esse mote. É importante compreender que o psicólogo estará atuando ali como apoio, como um catalisador de reflexões, de mudanças dentro da escola. Ele não vai mudar sozinho, mas ele vai ajudar a escola a mudar o que for preciso para que ela consiga fazer esse papel de uma instituição que vai humanizar e que vai propiciar um contato de fato com a cultura, e mais que isso vai propiciar o aprendizado, o desenvolvimento desses alunos. E aí, para isso, ela nos traz algumas indicações, como a possibilidade de que o psicólogo dentro da escola possa construir espaços de escuta, seja de professores, pais, alunos e alunas, excluir esse foco na criança problema, entender as questões de dificuldade de aprendizagem na sua amplitude, valorizar a produção dos alunos, né, trazer práticas para a escola onde se valorize, onde haja práticas de cidadania, de reconhecimento do outro, e que o psicólogo possa compreender a escola como um agente de inserção social, né, e de humanização.
E claro que para isso é muito importante conversa com pais e responsáveis, considerar a versão da criança, o que ela traz, seus sentimentos, suas angústias, poder fazer, por exemplo, grupo com professores, seja com dinâmica, seja com leitura, seja com reflexão sobre questões da saúde mental do professor e do seu trabalho, reunião com a equipe pedagógica sobre temas específicos, questões problemas que possam estar acontecendo no contexto escolar, que pode ser enfrentado pela equipe, ajudar o professor a pensar a situação de crianças e alunos específicos, e fazer formas de atuação que possam, então, escapar de uma lógica individualizante, entendendo que o aprendizado e o desenvolvimento se dão dentro dos contextos. É preciso pensar a materialidade deles. Então, é muito importante que o psicólogo possa utilizar de diferentes estratégias, claro, utilizando sua escuta clínica, mas diferentes estratégias para que possa fazer uma ação junto à escola, com todos os seus atores. E uma atuação que possa ajudar na humanização, né? E que ele possa estar ali como um profissional que ajuda, que auxilia os demais profissionais e, sobretudo, a gestão e a equipe docente nessa tarefa tão difícil da escola. E, no que se refere a isso, podemos falar sobre a gestão de conflitos na escola, né? O conflito ele não tem que ser considerado como algo necessariamente ruim, negativo, né? Ele pode ser um momento para um aprendizado, para uma mudança dentro da escola. Então, a diversidade de atores não é empecilho para que a equipe possa se organizar, para que possa propiciar um bom clima escolar necessário para o aprendizado, né? É importante pensar que conflitos fazem parte das relações humanas, né? Mas é importante, mais do que isso, identificar, solucionar, né? E é papel da gestão, principalmente da gestão, olhar para os conflitos, né? E buscar incluir as pessoas para a resolução dos conflitos. E claro que podemos falar, né, de violência na escola, que é a violência que vem de fora para dentro, a violência à escola, que diz respeito à depredação de materiais, e a violência também que ocorre dentro da escola, né, como exclusões, assédios, bullying, aquilo que está dentro da escola e que principalmente precisa ser olhado, né. É importante compreender que crianças e adolescentes que têm seus direitos violados, né, por exemplo, crianças que são humilhadas, que não são bem vistas na escola, elas tendem a comportamentos violentos como forma de resposta. Muitas vezes elas não conseguem falar ou não acham meios para falar de suas dores e acabam sendo violentas. Então é muito importante olhar para situações de bullying, assédio, preconceito que possam estar ocorrendo dentro da escola, né, e atuar sobre isso. É importante compreender que sempre se atua com diálogo, né? O diálogo é uma via importantíssima de formação, de humanização, inclusive, e o treinamento, né? A possibilidade de desenvolver as habilidades emocionais, né? Que são muito importantes, né? Além das intelectuais, também cabe à escola desenvolver as habilidades socioemocionais, né? Claro que isso não é uma tarefa fácil, ainda mais no momento que se vive, né? Mas é algo essencial para a escola, né? Pensar também que o psicólogo pode ser ali um apoio, um agente de mudanças, né? Alguém que vai catalisar reflexões, mas que cabe, claro, a gestão e a equipe docente, né? Organizar melhor esse ambiente escolar, fazer uma comunicação mais clara, planejamento de atividades que deem sentido às ações escolares. É importante, e não podemos nos esquecer, que o psicólogo estará o quê? Ajudando, fazendo a escuta desses gestores, para que os gestores também possam analisar como que eles estão liderando a escola, né? A liderança da escola é muito importante. Como está liderando, o que é possível fazer, o que pode ser modificado para que a escola tenha um melhor clima, uma melhor comunicação entre as pessoas. É muito importante, então, uma atuação junto à gestão, junto à equipe pedagógica, e é importante também o engajamento, o respeito, que a equipe pedagógica e a gestão possam fazer uma liderança democrática, participativa, de diálogo, que envolva alunos e comunidades, que envolva também o protagonismo dos estudantes, que é muito importante, né? Como o protagonismo que eles podem exercer dentro de grêmios, de organizações, de coletivos, porque uma escola participativa é uma escola que tem um clima escolar mais adequado para o aprendizado, né? Então, isso tudo é muito importante. E é, claro, uma escola de menos violência, né? Que vai conseguir trabalhar e resolver os conflitos. Por hoje é isso. Obrigada.